Você ouve agora na Universitária FM. Terra Mãe. Terra, terra. Realização Viés, Núcleo de Economia Política. Produção e apresentação, Arthur Vigílios. Quem jamais esqueceria. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária FM. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Terra Mãe, o programa que dá voz à vida. Eu sou Arthur Vigílios e encaminharei as atividades de hoje. Como toda semana, nós temos a nossa poesia enviada pelo nosso companheiro Lúcio Alves, e ele mandou hoje a poesia do mestre Buli Buli, ou Antônio Ribeiro da Conceição. Meu canário me diz no seu trinado, a ração que eu soube é amargosa. Minha vida no prado foi garbosa. Fui feliz quando vivia no prado. Sem motivo estou engaiolado. Vivo preso sem ter necessidade. Ninguém pense que no canto por bondade é protesto que sai dessa cachola. Passarinho cantador não quer gaiola. Quem trabalha precisa liberdade. Porque é, meu Jesus, que o homem faz grosseria com a fauna e com a flora. Envenena, derruba, queima, explora pássaro, peixe, as plantas e os animais. Faz assim sem sequer olhar para trás, não dá fé da tremenda crueldade. Quando Deus aplicar sua vontade, quando pratica maldade vai para a sola. Passarinho cantador não quer gaiola, quem trabalha precisa liberdade. Quando eu lanço a palavra passarinho, não me encaram a plumagem, asa e o bico. Me refiro à maldade de um rico, que não quer ver o pobre em seu caminho. Se pudesse, era para ele sozinho, pensar sempre em mais propriedade, conseguida na mira da pistola. Passarinho, cantador, não quer gaiola. Quem trabalha precisa liberdade. Essa é a nossa contribuição de Lúcio Alves, da nossa poesia. E, neste sábado, iremos debater sobre as queimadas na floresta amazônica. A floresta amazônica é biodiversa, ou seja, tem várias espécies vegetais e animais. Ela funciona como um grande reator para o equilíbrio da estabilidade ambiental de todo o planeta Terra. Os vegetais têm como responsabilidade liberar aproximadamente 7 trilhões de toneladas de água para a atmosfera, no processo de evapotranspiração. E o rio Amazonas deságua 20% de água doce no Oceano Atlântico a cada ano. Ela também é reconhecida como um repositório de serviços ecológicos, não só para os povos indígenas e as comunidades locais, mas também para o restante do mundo. Além disso, de todas as florestas tropicais do mundo, a Amazônia é a única que ainda está conservada em termos de tamanho e diversidade. A importância da Amazônia ambiental vem na perspectiva: variedade de espécies, fitoterapia, água doce, estoque de carbono e capacidade de transferir calor e vapor para outras regiões, além de outras. E economicamente, a Amazônia também tem sua diversidade de recursos vegetais, minerais e animais, a agropecuária, a biotecnologia, o ecoturismo, além da hidrelétrica. Com o desmatamento e queimadas na região, as árvores liberam em torno de 200 milhões de toneladas de carbono por ano, trazendo problemas para todas as biotas do planeta. Nas últimas semanas, as queimadas na Amazônia se tornaram pauta em vários noticiários. Mas o que isso representa? O programa Terra Mãe trouxe para o debate de hoje o tema Queimadas na Amazônia Brasileira. E para falar sobre o assunto, estamos com Zulema, também conhecida como Marília Rabelo. Ela é jornalista e ativista do movimento Nação Pachamama. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Arthur. E também temos hoje o professor Fábio Sobral. O professor Fábio é economista ecológico e filósofo. Atualmente é professor do curso de Economia Ecológica. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Arthur, Marília, aos ouvintes. É um prazer estar aqui. E já dando início ao nosso papo, professor, nessas últimas semanas a gente tem ouvido falar desse debate quanto à Amazônia, O que isso representa, economicamente para a região? A queima da floresta? Isso, a queima da floresta.
é um desastre fenomenal, porque os efeitos, quer dizer, nós não podemos avaliar só os efeitos econômicos, né? Vamos avaliar os efeitos ambientais. Você chamou de reator. Eu chamaria que a Amazônia é o radiador do mundo. É uma má imagem, mas o radiador resfria o motor, né? Então, imaginando a Terra, a Amazônia é um resfriador do planeta. Sem a Amazônia, o planeta aquecerá muito mais rápido. Até porque o desaparecimento da floresta pela queima liberará o correspondente a 100 anos de emissões de dióxido de carbono da economia americana. Imagine o século XX todo, os Estados Unidos lançando fumaça no ar. A Amazônia, o desaparecimento dela corresponde a um século das emissões dos Estados Unidos, né? Imagine tudo isso vindo à atmosfera de uma vez. Depois ela se integra com o sistema de chuvas do Sudeste, tem sido muito falado, né, dos rios aéreos ou rios voadores. O professor Antônio Donato Nobre é um dos pesquisadores disso. E está comprovado, porque a fumaça foi parar em São Paulo, escureceu às 3h30 da tarde, a cidade de São Paulo, né? Isso comprova que a fumaça se dirige para lá da mesma forma que a água também se dirige. Sem a Amazônia, a região sudeste será um deserto. Na mesma altura, na África, há desertos, é tudo deserto. Na mesma altura, na Austrália, é tudo deserto. Então, não se enganem. Se a Amazônia desaparece, a região sudeste será um imenso deserto. Então, só isso já tem impacto econômico enorme, além do impacto humano, porque você tem, por exemplo, a quantidade de fumaça no ar. Quantos asmáticos não podem ter sofrido e morrido por conta do número de partículas de cinzas no ar? Uma época em Ribeirão Preto, em Piracicaba, eu estava hospedado na casa de um casal amigo. A queima da cana-de-açúcar fazia a cidade ficar coberta de poeira, sabe? De pó, de pedaços de cana queimada. Antes da colheita, era feita a queima. Então, imagine toda a floresta amazônica queimando, né? Mas, Zulema, nessa perspectiva de Pachamama, né? O que isso representa? O que essas queimadas representam? Para mim, essa queimada é um grito que a Mãe Terra dá, sabe? Dizendo, olha, parem, vocês já chegaram a um ponto muito, muito sensível, que não deveria ter chegado. Essa imagem da fumaça indo até São Paulo, né, que o professor Fábio colocou agora, né, através desses rios, né? Esses rios, como é que chama? Aéreos. Esses rios aéreos, mostra que o que acontece lá vai parar em outras, tem uma repercussão no planeta inteiro. Isso aí não tem como negar. Se tem água lá, vai água nesses rios, né? E aí refresca, né? Como ele coloca essa imagem, né? Que eu achei muito feliz desse radiador, né? E então, assim, é preciso cuidar disso, porque, assim, está me vindo, pela fala do professor Fábio, que até economicamente, né, numa perspectiva mais futura, é um desastre total. E, no entanto, o que a gente percebe é que, pelo menos o que a gente tem visto, né, das lideranças do país, hoje que estão governando o país, é um imediatismo em relação à Amazônia, no sentido do agronegócio, no sentido da mineração, e a gente está vendo que esse sistema tem que ser revisto. Esse sistema é muito predador do planeta, da Mãe Terra. A Mãe Terra não aguenta mais, ela é uma mãe, mas ela precisa estar viva, né? E essa coisa da Amazônia, para mim, é um grito muito sério, né? Que a Mãe Terra está lançando para dizer, olha, basta, vocês estão indo longe demais. Muito bom. Professor, e o que isso representa economicamente para o Brasil? Essa perda de vegetação, essas queimadas? Quer dizer, como eu disse, nós teremos um grave problema de fornecimento de água no Sudeste, né? Nós teremos um grave problema de energia, porque se não chove no Sudeste, grande parte do sistema de usinas hidrelétricas vai ser afetado.
o Pantanal será profundamente afetado. Então você atingirá, inclusive, a Bacia do Prata, que pega Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, que será afetado. Como você disse, 20% da água doce que cai todo ano no mundo, quer dizer, 1/5 da água doce que cai no oceano vem do Amazonas. Então, imagine o impacto que isso não terá, você está falando economicamente, para a pesca. O que não terá de impacto para as barreiras de corais. A maior parte do oxigênio do mundo hoje é produzido pelas barreiras de corais. Entende? Então, como essas barreiras de corais vão ser afetadas? Como vai ser afetada a proporção entre sal e água no oceano? Como será afetada a vida dos peixes? Né? Como será afetada a saúde das pessoas, a respiração das pessoas em todo o país? Certo? Então, nós estamos diante de uma tragédia economicamente de grandes dimensões. Você está apostando, esse governo irresponsável, criminoso, assassino, está coordenando a destruição da floresta para um lucro imediato do gado, da soja, dos minérios e da madeira nobre. Né? São 4 produtos. Mas já há elementos em que a China irá substituir o Brasil na soja e no gado em muito pouco tempo. Em uma década, o Brasil será substituído no fornecimento desses produtos pela Rússia. Então, é uma sentença de morte. O Brasil está apostando num ganho rápido em 10 anos para um sofrimento de 100, 150. E não só no Brasil, uma coisa que vai ter repercussões planetárias. Planetárias, porque o aquecimento global, sem esse radiador do mundo, a velocidade de aquecimento do planeta será muito mais alta, o derretimento das calotas polares, que já é muito grave, será muito mais intenso. Fortaleza será afetada. Imagine 3 metros de oceano mais alto. Né? O que é que significará? O que é que significará de tempestades, de secas, né? O sistema ficará louco. E os animais, não só as pessoas, né? Todo o equilíbrio, né, da vida vegetal, animal, sim, será muito afetada, né? Exatamente. A vida, de um modo geral, vai ser muito afetada. A vida vai ser afetada. Zulema, pensando de uma forma mais vinculada à região amazônica, né? E quanto aos povos, né? A população tradicional. Como é que está isso aí? Como Pachamama percebe? O movimento, na verdade. Assim, eu tenho visto alguns vídeos em relação a essa questão da Amazônia e vi algumas coisas, alguns vídeos dos próprios indígenas, né? Então, eles falam, né, da Amazônia como uma grande mãe, como a própria vida, porque para eles é a própria vida aquele meio, né? A Amazônia é ali onde eles tiram sustento. É ali onde eles vivem, né? Ali é o território sagrado desses povos, né? E aí não só no Brasil, também tem a Amazônia peruana, a Amazônia boliviana. A gente sabe que a Amazônia é uma região que vai muito além do país aqui, né? Na América do Sul. Então, assim, para eles é uma dor muito grande. Se para a gente consegue enxergar, a gente que tem mais sensibilidade com essa questão ambiental, imagine para eles. É uma dor muito profunda. E a gente percebe isso nas falas, né? Eu vi de alguns vídeos, uma dor muito grande. Professor, pensando no cenário político, né, como é que o Brasil está sendo observado politicamente no mundo? Bem, primeiro, esse governo não tem o menor compromisso com qualquer imagem. Ele tem um compromisso com a imagem da deterioração do Brasil, com a destruição do Brasil. E ainda tenta parecer que ele é o defensor da soberania nacional. É mentira. Eles estão defendendo negócios de grandes mineradoras. As mineradoras são as responsáveis. Olha, não existe uma guerra na África que não seja ocasionada por mineradoras. Não tem nada a ver com religião, com povos, com etnias, não. As mineradoras estão saqueando o mundo e fazendo as pessoas se matarem. E o Brasil entrou nessa guerra, certo? Acaba de entrar. Então a imagem do Brasil é muito ruim, né? A imagem que ele passa é péssima e os boicotes vão se avolumar contra a economia brasileira, né? Sobre a visão dos indígenas, eu vou aproveitar um pouco da fala da Zulema, né? Da Zulema, para indicar um livro do Davi Copenau e um outro
um escritor francês, se eu não me engano, né? A Queda do Céu. Eu não comprei esse livro na Bienal, fiquei... lindo. Eu estou querendo muitíssimo ler, muitíssimo. O céu vai cair, o nosso céu vai cair. O nosso planeta, a nossa atmosfera, quer dizer, os índios percebiam isso muito antes da gente. Nós temos um pequeno espaço de vida chamado biosfera. E nós estamos destruindo essa fina camada onde a gente pode viver. É interessante citar o Schopenhauer, porque o Schopenhauer há pouco tempo foi ameaçado de morte. Sim. Né? Esse é um governo de morte. É o governo antivida, isso mesmo. É um governo da morte. Não é à toa que os fascistas espanhóis tinham como lema "Viva a morte". Entende? Os fascistas, aliados daquele general Franco, que massacrou a Espanha durante muito tempo, o lema deles era "Viva a morte". Entende? Esses governos autoritários têm como princípio a morte e não a vida. Eles odeiam a vida. Odeiam a vida das árvores, dos animais, das mulheres, né? Das pessoas que não são da sua cor. É ódio e morte, né? Zulema, e como é que estão assim, as movimentações do Nação Pachamama, né? Como é que estão articulando aí? Pois esse tema dessa questão das queimadas da Amazônia foi um evento assim, que impactou muito o nosso movimento, e a gente se juntou a todas essas manifestações, né, que aconteceram no país inteiro. Domingo agora estivemos no Cocó com um grupo de várias pessoas, a gente tocando tambores, maracas, né, e rezando pela Amazônia e pelo planeta, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma corrente de vida para fazer frente a essa corrente de morte que está aí. A gente tem que acreditar na vida, acreditar que é possível a gente ter um planeta ainda saudável, né, para as outras gerações. E a gente, inclusive, saiu com um manifesto. Eu não sei se poderia ler agora ou no final. Você pediu para ler no final. Eu vou ler um trechinho do manifesto que a Nação Pachamama lançou, exatamente em cima de toda essa questão, né, que aconteceu, que está acontecendo, né, porque essa questão dos incêndios, da destruição da Amazônia é uma coisa contínua. Esse evento recente foi só uma agudização do que vem acontecendo. Sim, um manifesto muito bonito que acho muito interessante você ler, né, quando for encerrar. É muito bom mesmo o manifesto do Nação. Professor, nós sabemos que existem relações no mundo, né? A Divisão Internacional do Trabalho está aí, né? O Brasil está aí com isso, ele está nesse meio, e a Amazônia é um espaço em disputa, certo? E aí a gente vê as perspectivas da França, né? O Macron com seu poder, lógico, né? Seu poder político, e tem os Estados Unidos do Trump com seu poder político. E aí, o Brasil nesse meio, né? Onde é que o Brasil está? Para onde o Brasil vai? E o porquê que o Brasil vai? O que é que tem? Porque a Amazônia é importante, a gente sabe que a gente está colocando isso, a importância da Amazônia, né? Mas, e a França? Por que também tamanha força da França nessa ideia de queimadas, né? Impulsionando isso, e os Estados Unidos, por que não? Dizendo, não é tão assim. É tanto que tem os dados aí, né? Tem os dados, a NASA saiu com dados contrariando algumas perspectivas, depois retomou os dados, e aí vem os dados do INPE, enfim, tá uma confusão para a população. A ideia, essa questão das queimadas na Amazônia ficou meio confusa para a população em geral, né? Mas aí, qual é esse aspecto? O que é que tem de interesse da França e o que é que tem de interesse dos Estados Unidos aí? Bem, aí seriam uns 3 programas, sabe? Porque a França começa a se afastar dos Estados Unidos e começa, junto com a Alemanha, a dirigir a União Europeia para que se aproximem da China e da Rússia, certo? Não é à toa que antes da reunião do G7, Vladimir Putin, presidente russo, esteve na França para que o Macron defendesse a entrada dele novamente, ao invés de ser G7, voltar a ser G8, que a Rússia foi expulsa, né? E, inclusive, há a formação de um exército europeu por fora da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é dirigida pelos Estados Unidos. Então, há outros interesses. A França está demarcando posição para 2 campos. Primeiro, ela está dizendo para os Estados Unidos, não me alinho mais a vocês, certo? E cada vez vai ser mais intensa. A segunda coisa,
o Macron está trabalhando com o público francês e europeu para que ele dilua um pouco o seu desgaste interno com os coletes amarelos, né? Com as reivindicações das pessoas, né? Agora, mesmo que ele tenha lá os seus problemas, seus interesses ocultos, né? As suas manobras, o que importa é que ele está defendendo, né? Ele não defendeu em nenhum momento tomar a Amazônia, certo? Ele só defendeu que é preciso a preservação ambiental. Até porque a França está na Amazônia. A Guiana Francesa é que ele chama de território outre-mer, né? Fora, além do, né? No espaço, né? Além do mar, né? Separado por mar. É um dos departamentos da República Francesa, né? Isso. Então eles têm interesse nessa região. Outra coisa é o Trump. O Trump começou a pressionar o Bolsonaro para que ele fizesse, pelo menos mudasse o discurso. Por isso que o Bolsonaro mudou o discurso, dizendo que ia acabar com os incêndios, né? Não fez nada. E as notícias desapareceram. O Trump pressionou por quê? Porque também ele está de olho na eleição interna dos Estados Unidos em 2020 e precisa atender esse público dele. O público dele é muito conservador, não gosta da natureza, mas tem a ideia da Amazônia como pulmão do mundo. Então essa é uma ideia formada há muito tempo e ele precisa atender a esse interesse. Mas quando o Bolsonaro prometeu que os minérios que estão lá vão ser dos Estados Unidos, aí ele mudou o discurso de novo. Então, tá certo o meio ambiente, desculpe o termo, vamos tacar o pau, né? Porque o cifrão apareceu em cada Na olho, frente, né? Então, ele alterou, para além das eleições internas americanas, ele voltou a apoiar isso. E aí a gente percebe, inclusive, o manifesto saiu ontem da Fiesp, desse dirigente da Fiesp, Paulo Scaff, né, apoiando a política ambiental do Bolsonaro. Você vê em que nível nós estamos. Zulema, trazendo novamente para o movimento Nação Pachamama, o que é que vocês fazem cotidianamente para dar essa consciência ambiental, né, debater com a população? O que é que vocês fazem? Bom, essa coisa dessa consciência ambiental, que a gente chama de consciência Pachamama, né? É uma coisa do dia a dia, né? Para a gente é algo assim, né? E já faz parte do nosso cotidiano, já está todo internalizado. Então, a gente tem várias formas de manifestar isso. E uma das formas é uma prática, né? Que é inspirada nos povos originários dos Andes, né? Que se chama a prática dos 21 dias. Porque o que é que acontece? Aquele pessoal viveu naquelas montanhas muito altas e como é que iam se cuidar, né? Não tinham muito recursos. Até a vegetação, né, nas altitudes, você não conta com plantas como tem na floresta tropical, né, da própria Amazônia. Então, é um pouco diferente. Então, aí eles faziam o seguinte, durante 21 dias, tinham muito cuidado com a alimentação, procurava ter cuidado com suas emoções, o que pensava, para pensar em coisas boas, enfim, para trazer um alinhamento de todos os seus corpos, corpo físico, emocional, né? Então, com essa espinha dorsal, né, que a gente traz lá dos Andes, né, especialmente de um lugar chamado Queros, que foi um local onde os espanhóis não entraram, então pôde preservar muito da cultura dos incas, né? Então, a gente fez uma adaptação, né, feita pelos mestres andinos, especialmente por um mestre nosso que teve muito tempo morando no Peru, né? E ele fez uma adaptação para o espaço urbano, para trazer essa consciência aqui para a nossa vida, onde é colocada a questão da simplicidade, né? A questão da consciência no consumo, a questão do amor mesmo, porque a gente cuida daquilo que a gente ama, né? Trazer essa consciência de que a gente não é separado da terra, né? Que a gente faz parte dela. O nosso corpo tem água, tem terra, né? Tem ar, tem fogo. Então, essa consciência é algo que a gente tem que ser cultivada, porque se você traz isso para dentro de você, você vai pensar 3 vezes antes de colocar alguma coisa no rio, né? Jogar alguma coisa na rua, né? Então, tem várias formas. A gente também faz parte de um programa da própria Nações Unidas, da ONU, né? Que é o programa Harmonia com a Natureza. A gente já teve lá 2 vezes, inclusive, uma palestra sobre consciência Pachamama,
que Sim. traz um pouco dessa preocupação, que ainda bem que já está chegando em vários locais, como a ONU, né, que tem esse projeto, que é muito bacana, que fala da harmonia com a natureza. Inclusive, agora, a gente faz essa prática dos 21 dias nos equinócios, né? Então, é março e setembro. Então, agora em setembro vai ter essa prática. Se alguém quiser se informar mais, eu posso dar aqui o telefone. Pronto. É 996 28 04 63. Vou repetir. 96 28 04 63. Pronto, você colocou essa. Isso daí é bom porque faz com que a gente entre logo na agenda ecológica. Deu certinho, foi a entrada. Agenda Ecológica. Está acontecendo na Caixa Cultural a exposição Ameríndios do Brasil, Antropologia da Beleza. São 40 fotos capturadas pelo fotógrafo Renato Soares, buscando resgatar o que há de melhor em nossa cultura ancestral. A exposição ficará até o dia 6 de outubro. O grupo Formosura de Teatro está apresentando o espetáculo Frei Tito, Vida, Paixão e Morte, no Teatro da Praia. A peça estreou em 10 de agosto e segue até 14 de setembro, respectivamente, as datas de morte e nascimento de Frei Tito, com apresentações aos sábados às 20 horas e domingos às 19 horas. Os ingressos custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. O espetáculo, que tem texto de Ricardo Guilherme, direção de Graça Freitas e direção musical de Rani Freitas, narra de forma documental a trajetória de Tito de Alencar Lima. No dia 31 de agosto, acontecerá a Roda Mensal, Danças dos Povos de Cultura da Paz, danças de roda de diversas tradições, diversidade e inclusão. O evento acontecerá no Centro de Pastoral Maria Mãe da Igreja às 16 horas. Para mais informações, 85 988 11 9099. No dia 7 de setembro, acontecerá o 25º Grito dos Excluídos e das Excluídas. O local de concentração será na Escola Frei Tito de Alencar, na Avenida Dioguinho, 5927. O ato iniciará às 8 horas da manhã. Eu gostaria de agradecer ao professor Fábio, em suas considerações finais. Bem, eu que agradeço, é uma oportunidade, da gente debater esse problema gravíssimo. Nós estamos, talvez, no momento mais grave da história do Brasil. Eu comparo quase tão grave quanto o período da regência Feijó, em 1840, que foi briga para todo lado, certo? Um momento trágico ali da história brasileira, mas não é nada comparado ao que nós estamos vivendo hoje para as futuras gerações. Gostaria de agradecer também a Zulema. Obrigado, Zulema. Agora pode recitar no manifesto. Então, como eu tinha falado antes, a Nação Pachamama lançou um manifesto por conta dessa questão da Amazônia. E eu vou ler aqui só um pequeno trecho, aqui me despedindo dos ouvintes, de todos vocês. Obrigada aqui pela companhia, professor Fábio, Arthur, Zé Raimundo. A Amazônia não é um mero espaço, é uma grande mãe, uma poderosa deusa silvestre, livre e selvagem, que mantém delicados equilíbrios planetários que ainda sequer entendemos completamente. O que chamamos de Amazônia é um gigantesco oceano de vida que serve ao planeta e seus seres, oxigenando, refrescando, regenerando as pegadas de destruição que nossa civilização imprime a cada dia na Terra. É o centro sagrado e feminino do planeta, o seio que dá o leite de vida, que sustenta a nós e a tudo que conhecemos. Muito obrigado. Pessoal, para saber mais sobre o programa Terra Mãe, curtam nossa página no Facebook, Programa Terra Mãe. E sigam-nos no Instagram, @programa Terra Mãe. Este programa é realizado pelo VIES, Núcleo de Economia Política, e o curso de Economia Ecológica da UFC. Tchau e até o próximo sábado. Você ouviu na Universitária FM. Terra Mãe.
terra, terra. Realização Viés, Núcleo de Economia Política. Produção e apresentação Arthur Vigílios. Quem jamais